Está começando o Reprograme-se, um programa que vai falar sobre nutrição com profundidade. Hoje o tema vai ser Por que você não consegue emagrecer? E, como convidada, vou chamar a Rosa Guimarães, psicóloga, para a gente ter um bate-papo, não só para tratar as questões do funcionamento do seu organismo, mas também da sua forma de pensar e de agir e quais ações você precisa ter. É um prazer te ter aqui, Rosa. Prazer é todo meu, Elisa. Tô muito ansiosa. Então, para começar, o que você percebe assim dos pacientes que chegam até você, que tiveram muitas tentativas de emagrecimento e não conseguem mudar a composição corporal e emagrecer de fato? Eu acho que o principal fator que eu observo é a questão da frustração e uma busca de uma mudança imediata, né? E, assim, como eles vêm de uma trajetória muito grande ali de dietas e tudo, e tem também muito o pensamento do fracasso, né? E, assim, nenhum de nós quer se sentir fracassado, né? Então, ele vai ali e fala, nossa, vou fazer a dieta 7 dias na semana. Pra quem tava, né, que a gente brinca, né, fazendo orgia alimentar ali, pegar uma dieta e começar do zero ali, seguindo a risca 7 dias, é impossível. Impossível. Então, eu sempre falo com eles assim, vamos trazer a meta pra realidade? A sua meta é uma refeição da dieta essa semana. Na próxima, 2. Por quê? Se você começa hoje muito no gás, amanhã você já vai sair da dieta. E aí você vai falar assim, ah lá, tá vendo? Mais uma vez, eu não tô dando conta. E você vai abandonar. Agora, se a gente adequa essa meta, coloca ela uma meta factível ali, essa pessoa ela vai conseguir, por exemplo, sei lá, tomar o café da manhã todo dia em casa, bonitinho, né? E com isso também ela vai ter sempre o pensamento ali que a gente fala que é autoeficácia, que é o quanto a pessoa acredita que ela consegue. E você sabe melhor do que eu, né? Que é um processo assim, muito longo, né? Uhum, E que a gente precisa estar ali, ó, motivadíssimo, uhum. né? E na nutrição, assim, como é que você percebe isso, assim, essas pessoas chegando? Então, na verdade, além dessa questão de criar pequenas metas para conseguir ter o progresso ali na mudança de composição corporal, é a pessoa enxergar o contexto da rotina dela. Porque às vezes ela quer só mudar a dieta, mas tem outros parâmetros que precisam ser mudados, né? Por exemplo, como uma rotina de sono, que às vezes a pessoa não dá uma credibilidade para isso, um intestino funcionando, um estresse ali. As pessoas não sabem o poder de um cortisol, gente. Exatamente. As pessoas elas nem têm clareza de que o cortisol pode estar alterado, invertido, e isso está impactando ali no emagrecimento. Então, assim, antes da pessoa pensar na maneira de se comportar, ela precisa, em relação à dieta, né, ela precisa pensar aonde ela precisa se comportar melhor em todos os aspectos da vida dela, de como ela age com tudo, né? E o que é que ela tá disposta E o também a que que ela... fazer, né? Porque às vezes Exatamente. eles não estão dispostos. Isso é o mais Exatamente. complicado. Na verdade, não é nem a disposição, né? A questão é que a pessoa quer responsabilizar o psicólogo, ela quer responsabilizar o nutricionista pelo processo dela. Ao invés de falar assim, nossa, que ponto que eu estou? O que que eu preciso? Qual que é a mentalidade que eu tenho hoje, sabe? Quais são os meus gatilhos? Quais são os meus erros mais prevalentes? O que que eu faço, eu tenho feito de errado aqui? E aí, buscar o nutricionista e o psicólogo justamente para alinhar esses pontos, né? Olha, minhas dificuldades são essas, meus gatilhos são esses, mas às vezes a pessoa já quer que você tenha a fórmula pronta para ela, né? Uhum. Como que é isso lá no seu consultório? Você percebe que a pessoa busca você e quer uma fórmula pronta para ela se curar, para ela se livrar, assim, das questões? Sim, e a gente vê isso muito, por exemplo, nos pacientes bariátricos que têm reganho de peso, né? Porque, assim, se fazer uma só coisa, uma só dieta resolvesse, né, a gente não estaria no ponto que a gente tá. E entender que são mudanças para a vida, Uhum, né? E, assim, pegar aquilo ali e pensar, tá, o que que é uma prioridade para mim? Porque eu vejo isso também. A pessoa, ela quer mudar por um motivo muito pequeno, que, assim, não que não seja que seja pequeno, mas é um motivo que não se sustenta. Então, assim, tá, se eu quero perder peso porque alguém me criticou, ou porque eu quero, né, vestir uma calça X, né, beleza, quando eu cheguei naquela calça X, e aí? O que que eu uhum, vou fazer? uhum. Agora, se eu tiver um reforçador maior, né, assim, por exemplo, ah, eu quero ter qualidade de vida para brincar com meu filho.
Isso enquanto seu filho estiver vivo, você tá correndo atrás disso. Uhum. Porque as pessoas, elas têm muito isso, assim, de pegar uma coisa que é muito pueril e tentar colocar toda a expectativa dela ali. E muito da ideia, né, de aceitação social perante o corpo. Isso eu acho muito grave. Não sei se você percebe. Sim, engraçado que hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma paciente e ela falou assim, Elisa, eu fui numa festa e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, como que você engordou? E aquilo me deu uma frustração, uma tristeza muito grande e eu me senti fracassada. E ela falou que essa mesma pessoa que fez esse comentário falou isso porque viu ela muito magra em outro momento e ela estava usando Ozempic. Então, eu virei pra ela e falei assim, olha, não associe o seu sucesso, o seu progresso ao seu corpo. Porque o seu corpo, ele conta uma história passada, ele não conta uma história de agora. Você precisa reforçar para você mesmo quem você está se tornando. É você se perguntar, quem eu sou hoje determina que eu vou ser assim para sempre? Ou se eu continuar com as ações assertivas que eu continuar dentro do planejamento alimentar e com o auxílio da minha nutricionista, da minha psicóloga ali, eu vou estar diferente? Aí eu virei para ela e perguntei, você concorda comigo que isso não é uma sentença? Isso é você na fase de transição? Então as pessoas, elas querem o corpo, elas idealizam o corpo e elas querem aquele corpo a qualquer custo numa fase de transição. E que esse corpo vai se manter. Que esse corpo vai se manter. E na verdade não é, porque pensar assim, ó, uma nova pessoa, ela precisa ali trabalhar a mentalidade dela, né? E como que você faz isso? Como você trabalha a mentalidade do seu cliente? O que você foca? Por exemplo, quando você trouxe essa questão do Ozempic, né? A gente tá muito comum agora, a gente tá recebendo paciente pra caramba, né? E assim, em vez de querer mudar, eles estão usando muito do Ozempic enquanto muleta, né? Só que eu trago muito a questão seguinte, tá? E quando você parar de tomar, o que vai acontecer? Né? Eu tenho um paciente super novinho, gente, 20 anos, né? Sim, teve uma perda de peso super significativa, mas até agora mudança de hábito zero, né? Reduziu sim a quantidade de doce, ele tinha um overeating de doce após o almoço. Bom, já é meio caminho andado, né? Mas é o seguinte, eu fiz com ele uma tabela, assim, vamos colocar aqui quantos dias do mês você tá saindo. Porque ele sai, além de sair, ele bebe uma quantidade muito grande. Que também é um problema pra gente. Porque a bebida também, ela vem como um regulador emocional, não só como uma comida, né? Então, assim, dos 30 dias do ano, dos 30 dias do mês, ele sai 15. Então, assim, metade do mês dele tá indo embora. E quando ele tirar esse Ozempic? Como que nós vamos fazer? Não é? Sim. E uma coisa, né, que é essa questão da regulação emocional vir pela comida e pela bebida, né? E as pessoas não percebem que a regulação emocional ela também pode vir de uma boa nutrição, de uma qualidade do sono, eu não sei se tem isso na sua prática clínica, mas de pedir exames e ver que uma vitamina D, uma B12, um ferro tá ali, né, dentro da concentração que é boa, que é ideal, porque muitas vezes a pessoa ela não tem controle alimentar porque o fisiológico dela não tá nada regulado. Você pede algum direcionamento médico, assim, para olhar essa questão? Eu trabalho junto com uma endócrino e com uma nutróloga. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é super comum, por exemplo, no comer noturno, que assim, não é pra mim e vem pra mim, né? Que é assim, é pra nutricionista resolver. Que é assim, a pessoa pula várias refeições ao longo do dia e eu falo assim, olha, seu corpo vai pedir comida alguma hora, ele quer comer. Agora, se você fica em jejum um bom tempo e aí chegar à noite, ele vai falar, cadê meu aporte calórico aqui do dia, né? Então, assim, eu conscientizo muito também nessa parte, sabe? De tipo, olha, não dá pra restringir desse tanto. Não dá pra achar que o nosso corpo é chaleira. Que, assim, comi muito no outro dia, amanhã vou queimar tudo, igual a gente, né? Coloca água pra borbulhar. Porque eles têm muito essa ideia, né? E que também, assim, nem todo comer noturno, ele é referente ao emocional. Boa parte que eu recebo em consultório, assim, nos meus 10 anos de prática, é relacionado a pular refeição. Sabe?
Mas você acredita que tem crenças internalizadas em relação a isso? Sim, sim. Especialmente, por exemplo, com solidão, com estresse. Então, assim, tem gente que tem um comer depois do trabalho. Quem chega em casa tá sozinho, aí vai comer, né? E a gente trabalha muito a questão do comer consciente, né? Porque a gente perdeu isso ao longo da vida. Eu sempre falo para os pacientes que têm filho assim, como é que seu filho comia lá na introdução alimentar? Você podia dar a comida que ele mais gostasse. Se ele estivesse satisfeito, ele não comia, né? E a gente perdeu, né? Quantos pacientes que você tem que sabe falar que está com fome ou se não tá? Nossa. Não existe, né? Não Porque existe. eles se apegam muito, não à fisiologia, mas eles se apegam muito ao que eles estão vendo no espelho, né? E foi engraçado que outro horário dia. também, tipo, não, é meio-dia, tem que almoçar. Aí você tá assim, mas você acabou de tomar café, Sim. vamos supor, né? É a regra, né? Na verdade, não anula a pessoa. Ela precisa ter, sim, um planejamento dietético, porque aquilo ali dá um norte, né? E aí os horários também, até para muitas vezes ela ter essa regulação emocional e à noite não chegar ali querendo atacar a geladeira, né? E comer demais. Mas tem a questão também da pessoa não olhar o corpo como algo que tem ciclos. Adoece, tem retenção. Ela quer que o corpo esteja sempre na mesma linha, né? Tênue, sem nenhuma problemática. E aí foi engraçado que outro dia uma paciente falou assim pra mim: Nossa, Elisa, pela primeira vez eu estou focando no nosso acompanhamento nutricional, direcionando para saúde e não para estética. E eu vi o quanto que eu colhi mais estética focando na minha saúde. Porque não adianta. Aí, gente. Exatamente. Porque não existe assim um corpo sem saúde com uma estética sustentável, né? E aí, como que você aborda isso para os seus pacientes no sentido de mostrar para ele que a fisiologia, o funcionamento do organismo é muito mais importante para ele sustentar do que o peso que ele perde, aqueles quilos que ele perde, aquela coisa que ele anseia, né? Que não está sob o controle dele, que é o peso, que é a estética. Sabe uma coisa que eu gosto de trazer muito para eles, inclusive dentro dessa questão de composição corporal, é quando a gente fala, por exemplo, dos bodybuilders, né? Eles têm um IMC gigantesco, né? Sim. Mas assim, se a gente vai ver a composição corporal em si, show. Né? Agora, se a gente pode pegar uma pessoa com o mesmo peso, com a mesma altura, né? Com uma composição diferente, e não necessariamente essa pessoa vai estar saudável. Porque, na verdade, os grandes competidores, eles têm um IMC de obeso mórbido. Sim. Né? Mas, assim, não necessariamente, né? Tem as questões também que a obesidade traz. Porque a obesidade a gente tem que entender que é doença. Exatamente. Né? Que é uma alteração metabólica, sim, que precisa ser olhada com carinho. Né? A gente tem que aceitar o nosso corpo? Tem. Né? Mas a gente também tem que entender um pouco disso. Sim. E também é uma questão que por mais que a pessoa tenha um MC acima, uma composição corporal adequada, eu falo que composição corporal não diz sobre comportamento alimentar. Porque comportamento alimentar também é sinônimo de saúde. Não adianta nada você estar com uma estética impecável ali, mas com uma restrição imensa, com uma culpa imensa quando sai ali do planejamento dietético, com um martírio, sabe, sobre as ações, porque acaba que você vai construindo uma autoimagem ruim, né? E aí chega uma hora que a pessoa não consegue sustentar nem o corpo que ela vinha sustentando e nem, muitas vezes, a saúde, né? Então, assim, eu falo que a pessoa, se ela se perceber diferente, agindo diferente, sendo diferente em tudo que ela faz, ela já está progredindo e aquilo ali vai ser um reflexo a longo prazo do corpo que ela deseja, sabe? E aí, eu acho assim que a questão da psicologia, ela pode entrar muito, você vai me dizer aqui, né? Muito com essa questão de como reforçar a autoimagem positiva nesse processo de emagrecimento. Como que você acredita que é feito isso? Qual é a melhor maneira de se fazer isso, de reforçar a autoimagem? Porque, assim, eu acho que o principal de tudo é a gente entender que o comer, ele tem uma função. Na verdade, assim, qualquer comportamento
que a gente emite tem função. Uhum. Então, assim, por que eu tô comendo isso? Né? Eu sempre dou um exemplo para os pacientes assim, tá, se eu comer 500 gramas de brigadeiro 3 horas da manhã chorando na minha cama, é muito diferente em quesito de função de eu comer os mesmos 500 gramas de brigadeiro numa festa socializando. A gente tem um super problema. Ele tá ali enquanto regulador emocional. Uhum. No outro, ele tem função social, né? Porque também a gente se privar do convívio social, ele é um problema, né? As pessoas tendem a valorizar um pouco também, assim, a pessoa que é extremamente rígida, por exemplo. Não, fulano segue direitinho ali. Mas a que custo? Uhum. Né? E assim, com quanto tempo que isso sustenta? Porque você vai ficar ali isolado socialmente. Exato. E eu falo que o padrão comportamental perfeccionista, ele não permite falhar. E quem não sabe falhar não consegue recomeçar. Eu tenho essa frase no consultório, quando eu vejo a pessoa com um padrão muito perfeccionista, eu falo, enquanto você se cobrar uma perfeição, você não vai conseguir recomeçar. Porque quem tem resultado de mudanças, não só comportamentais e físicas, é aquela pessoa que se permite falhar e se permite recomeçar quantas vezes for necessário, exatamente. E aí, essa questão também do comer social, eu vejo isso assim como o seguinte: você falou da questão da autoimagem, né? Se reforça se colocando em contextos diferentes, fazendo coisas apropriadas para aquele contexto, né? E é engraçado que eu tive uma paciente que ela falou assim, Elisa, eu vou desistir do acompanhamento. Eu falei, por quê? Porque eu comprei um pote de açaí e todo dia, depois do almoço, eu vou lá e como esse açaí com calda, com doces, enfim. E aí eu falei assim pra ela, sabe qual que é a questão? Que você ter esse alimento que você não tem controle na sua casa reforça uma autoimagem de que você não é capaz, de que você não é disciplinada. Uma coisa é você sair daqui do seu ambiente, da sua casa, ir lá tomar um açaí com seu filho e pensar qual que é a quantidade adequada para você, o que faz sentido naquele momento, porque você vai ter uma barreira de pensar com clareza qual decisão tomar, né? E eu falo que você ter clareza para pensar, você ter consciência para pensar, te faz ser mais assertivo, né? E fortalecer uma autoimagem de que é capaz, eu dou conta. Como que você me fala assim, exemplos práticos que você já viu na sua prática clínica, assim, em relação a esse reforço positivo, ou às vezes... Mas até entre essa questão, assim, por exemplo, o ter em casa, todos nós, se tiver disponível, a gente vai comer. Né? É isso que você colocou, é dificultar. E aí tá, bom, eu deixava em cima da mesa, agora eu vou esconder. Né? E também, por exemplo, assim, a dificuldade de eu ter que sair de casa para ir comprar, muitas vezes trabalha em cima da questão, tipo assim, a Judith Beck, ela traz uma frase que ela fala que é o músculo da resistência, né? Quando a gente consegue não ceder às tentações, entre aspas, né? Uhum. Então, assim, nossa, super vontade de comer açaí. Aí falo assim, ai, não vou, tô com preguiça. E aí, mas o que acontece pra mim do ponto de vista do pensamento? Nossa, você conseguiu resistir, não foi lá e comprou. Né? Outra coisa que eu trabalho muito com os pacientes é esconder em casa também. Né? E às vezes tem uns pacientes que a gente tem que chamar os familiares e falar assim, me ajuda a ajudar. Né? Porque é isso, não adianta nada, o paciente tá super engajado, ele conseguir entender que ele precisa dificultar, que isso vai ser bom pra ele, que não é um problema dele comer se tá disponível, que todo mundo vai viver isso, né? Se o familiar vai lá e coloca o dito proibido ali pra ele, né? E às vezes os pacientes, eles têm umas alterações metabólicas que realmente eles não podem comer aquilo ali, mas o familiar pode, sabe? Então, assim, a gente sentar e conversar, olha, a gente precisa estar coeso aqui dentro também. Né? Na verdade, sim. De fato, a pessoa tem que se responsabilizar por isso, de não comer e ver que aquilo vai prejudicar ela, atrasar o processo dela. Só que a gente entende também que o social, a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, muitas vezes,
a construção daquele corpo, daquela saúde, veio do ambiente que a pessoa vive. Então, na verdade, todos precisam mudar ali, né? Mas poucos se dispõem a fazer isso. E aí dificulta ainda mais, porque, querendo ou não, o ser humano, ele quer o quê? Ser aceito. E aí, por mais que ele queira, que essa pessoa que quer mudar, ela quer se destoar da família, ela ainda inconscientemente tem aquela questão de, não, eu preciso ser aceita aqui. Então, ela precisa ter atitudes, né? Parecidas com o meio que ela vive, né? Eu tenho uma paciente que isso é muito vívido, assim, em que ela é bem dentro dessa questão da perfeição, da expectativa do outro e tudo. E às vezes, sim, tem um alimento que ela quer muito comer, mas porque as pessoas da mesa não podem quebrar a expectativa que eles têm dela, ela acaba não comendo, ou ela acaba evitando determinada situação para não quebrar uma expectativa, que ela não sabe nem se é real. Né? E que é isso, assim, porque ela é perfeita, porque ela consegue, sabe? Então, assim, e também, assim, a que ponto a gente tá fazendo isso em função dos outros? E não em função da gente também, né? Até quando você tocou nessa questão dos padrões familiares, assim, 90% dos pacientes tem alguma coisinha lá atrás. Seja eu tenho que raspar o prato porque eu não posso deixar comida. Ou não posso decepcionar minha mãe, porque a minha mãe sempre quis que eu fosse dessa forma, né? Inclusive também, assim, por exemplo, eu tenho muita mãe que conta caloria do prato de paciente adulto. Eu já tive paciente que comia no banheiro da casa, paciente adulto, pra mãe não pedir as coisas. Então, assim, de ir comer no banheiro, esconder os pacotes dentro da bolsa pra quando fosse trabalhar, jogar fora. Porque a cobrança também de uma perfeição e de um padrão X dentro da família também é muito grande, né? E assim, a gente também desconstrui isso, tá? De onde que veio isso? Por que você se comporta dessa forma? Sabe? Sem perguntar, tá? Por que eu tô querendo comer isso? Tá, pode ter função, sei lá. É o bolo de cenoura que a minha avó fazia. Fantástico! Sabe? Uma comida afetiva. E essa comida afetiva tá vindo onde? Pra tampar qual buraco? Ou não, é só tipo, não, hoje eu tô a fim de comer um bolo. Só que normalmente as pessoas, elas simplesmente estão no automático. Tô comendo porque tem, tô comendo porque tá na mesa. Porque o fulano trouxe. Né? Igual o meu outro paciente lá. Tô saindo 15 dias da dieta porque meus amigos estão me chamando pra beber. E eu vou porque eu não posso decepcioná-los socialmente. Aí você tá fazendo isso por você ou pelo outro? Porque eu acho que falta essa prioridade no sentido assim, você tá fazendo pra quem? Sim. E se lembrar do porquê que faz, né? Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Por que você faz o que faz? Por que você investe o seu tempo, o seu dinheiro aqui numa consulta nutricional? Se você não se questiona sobre isso constantemente, perde o sentido para você. E aí você me vê como alguém, tipo assim, um personagem, né, que vai ditar coisas para você e que você tem que obedecer, e se você não obedece, como que você vai voltar na consulta, né? Então, as pessoas tendem a ter esse posicionamento. Mas eu tento explicar que quando ela começa a se questionar, fazer essas perguntas, né? Ela desenvolve a autonomia. O que é autonomia? Eu vou lá para nutricionista, eu vou lá para psicóloga, fala das questões que eu estou conseguindo realizar, das questões que eu não estou conseguindo e em qual ponto eu preciso da ajuda. Porque, na verdade, não só na nutrição, mas na psicologia também, a pessoa tem que colocar qualquer problemática, né? Igual eu sempre dou um exemplo assim... O paciente é que traz, né? Assim, eu posso considerar problema, mas se ele não considera, não é um problema. Exatamente. É igual eu sempre coloco como exemplo assim, se a pessoa fala, Liz, eu tô cansado do café da manhã. Beleza, mas o que você vai trazer para mim? Quais são as possibilidades? Porque eu não vivo na sua casa, eu não sei qual é a rotina, a dinâmica, o que você tem mais acesso. Então, às vezes, você fala assim, Liz, olha, eu quero comer um pão com ovo, eu quero comer uma torrada com geleia, porque ali talvez não vai contemplar o que ele necessita para o objetivo dele. Mas eu posso usar alguma coisa como bagagem, sabe? É a mesma coisa, acredito, na psicologia, você vai me falar...
como é que é isso, assim, por exemplo, o que que o paciente pode te trazer que você usa como uma bagagem para ter uma conduta, assim? Então, a gente sempre busca no pensamento. E até quando falei esse comportamento automático, ele vem do que a gente chama dentro da psicologia de pensamento automático, Uhum, né? Que nada mais é que um padrão de vida que você aprendeu e que você seguiu sem se questionar, tá? Uma vez eu tava numa aula e aí eles deram um exemplo, assim, de uma família que fazia um peixe assado e cortava a cabeça. E aí a mãe fazia assim, a avó fazia assim. E aí a pessoa chegou e perguntou: tá, mas por que vocês cortam a cabeça do peixe? Aí a mãe falou: não sei. Aí a avó respondeu assim: porque quando eles eram pequenos eu só tinha uma forma que cabia peixe sem cabeça. Por isso que a gente faz peixe sem cabeça. uhum, Então, assim, questionar sempre, inclusive esses padrões familiares, assim. Por que você se comporta assim? Porque às vezes você pode estar cortando a cabeça do peixe sem razão, uhum, sabe? E muitas vezes, assim, você nem quer comer peixe. Você tá comendo peixe porque você aprendeu a comer peixe, uhum, tá? sim. Então, eu acho que tem isso também, igual você colocou essa questão aí do café, né? Às vezes é assim, não, pra mim é extremamente importante porque eu vejo todo mundo da minha família comendo, sei lá, tapioca de manhã, eu quero tapioca. Uhum. Sim, mas aí às vezes a pessoa, por não querer, não se questionar, ela fala, não, na minha dieta não tem tapioca. E a Então, culpa que isso traz? exato. Ao invés de eu falar assim, não, eu gostaria de tapioca, será que tem como? E aí, às vezes, vamos supor, a tapioca, ele é um alimento que tem grande quantidade de carboidrato em pequenas quantidades. Às vezes, para condição de saúde ou do quanto aquela pessoa precisa emagrecer, vai ter que ser uma quantidade mínima. Vai ter que, às vezes, fazer uma crepioca, colocar um ovo ali para dar um volume maior, sabe? Uma incrementada. Mas também é dar uma explicação para isso. E não falar que aquilo é uma sentença, porque às vezes a pessoa pega algumas questões do padrão dietético dela e coloca aquilo como uma sentença. Assim como acredito que na sua prática, você deve colocar alguns objetivos, né, para o cliente e ele vê aquilo como uma sentença. Ele não vê aquilo que, beleza, eu comecei agora 15 dias comendo doce, 15 dias não, esse paciente que você me falou. Tá, mas aí no próximo mês, eu vou tentar 10 dias. No próximo, eu vou tentar 5 dias. Então, é ver que isso é progresso, né? Mas às vezes a pessoa, ela quer enxergar o progresso assim. Nossa, minha É tudo psicóloga ou nada. falou. É tudo ou nada. Minha psicóloga falou que eu tenho que cortar os doces, então se eu não consigo cortar o mês inteiro, eu não sou disciplinado, eu não sou constante. E as pessoas têm uma ideia também de que a dieta, ela é automaticamente restrição e punição, o que é um problema. Porque, assim, a gente ativa um alerta pro cérebro. Uhum, Tipo, ninguém quer viver em punição. A gente fica o quê? Super ansioso. E aí? Né? E aí, beleza, vou lá e saio. O que que eu faço com isso? Aí eu venho uma culpa. Essa culpa, normalmente, a gente já não consegue lidar com as emoções negativas. uhum, A gente vai ter um super comer ali em cima para rebater, porque a gente pega as emoções também e vai varrer para debaixo do tapete, que a gente não quer saber. uhum, Aí eu vou me sentir mais culpada. Aí eu vou tentar tudo. uhum. Dieta da lua, da sopa. Você sabe melhor que eu, Aham, né? sim. Tudo que aparece Aham. aí. E aí depois eu vou ficar presa ali naquele ciclo. E aí vão criando as regras da dieta, né? Eu acho que pra você acho que deve aparecer até mais do que pra mim. Né? Pra mim já chega um pessoal um pouco mais lapidado nessa parte, assim. Já tomou um sacode da Nutri, assim. Peraí, que não funciona bem assim, né? Aham. Mas eu acho que essas questões também das regras da dieta, elas são muito complicadas, né? E as pessoas, elas têm uma rigidez ali também, assim. Aham. Né? Por exemplo, dos carboidratos. Ah, não pode carboidrato de jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa pensar. Eu Aham. preciso de carboidrato pra pensar, Sim. né? E para queimar gordura precisa de carboidrato e a pessoa tá ali cortando achando que tá fazendo um benefício, né? E pode dar o episódio compulsivo Aham. também, né? Sim, e na verdade o fisiológico, né, que parte do pensamento, o pensamento da punição, da culpa, só que a pessoa não sabe que no fundo essa punição e essa culpa
ativa o sistema nervoso central, né? E aí o que que faz? Muda processos metabólicos também, a insulina dela aumenta, o cortisol dela aumenta. Aí beleza, já aumentou, já desregulou, e ao invés dela pensar em como regularizar, mudando a forma de pensar, mudando a forma de agir, criando uma rotina que seja mais de autocuidado, né? E não de punição, né? Merecimento, de que se não for sofrido não funciona. Exato, porque aí se ela não corrige esses pontos, que é o pensamento, né? Que é o pensamento, que é o sentimento, o que acontece? Ela ainda piora esses parâmetros hormonais que já bagunçaram, né? Com o começo da dieta. Então, quando eu falo assim que a pessoa não consegue emagrecer, mesmo fazendo uma dieta e um treinamento, é porque os pensamentos dela estão muito distorcidos, as ações dela estão muito aquém de autocuidado e sim de reforço negativo o tempo inteiro, né? Vai durar 2 dias. Né? Vai durar 2 dias e aí ela vai fugir também do profissional, ela vai fugir da terapia e do... Porque vai decepcionar a gente. Né? Eu sempre falo com os pacientes, não sou juiz. Né? Eu tô aqui pra te ajudar, a gente vai andar junto. Exato. Né? E assim, se abandonar, né, igual a gente sempre tava fazendo, funcionasse, você não tava aqui fazendo mais uma vez. Vamos tentar diferente? Porque se a gente não tentar diferente, você vai ter o mesmo resultado. Exato. Né? Apesar deles acharem muito difícil, porque é uma proposta muito diferente, né, do convencional. Porque é vendido pra gente isso, né? É uma dieta, é um treinamento físico, é o no pain, no gain, né? E se não der, é só a força de vontade. Eu fico assim, gente, que força de vontade que é essa? Né? E assim, e essa questão também, né? A motivação, ela é um processo interno. E as pessoas sempre colocam como um fator externo. Então, por exemplo, a causa, ela é um fator externo, né? A motivação do que pra quê? Porque a gente tem essa associação também, de tipo, vou projetar no outro e aí vai resolver, né? E tem uma frustração também nisso, né? Porque não tem resposta ali quando chega nesse ponto, né? Porque não tá no outro, tá na gente, né? E de certa forma o ser humano ele faz coisas pro outro ver. E para ser aceito pelo outro. E isso não tem nenhum problema, porque a gente se veste, a gente às vezes maqueia, né? Isso é autocuidado, mas a gente quer ser vista pelo outro também, não só pela gente, né? A gente quer ser querido, a gente quer ser social, a gente quer gente. Exatamente. Só que a questão é, primeiro eu tenho que reconhecer por que eu estou fazendo aquilo por mim, sabe? Isso tem que ser 80%, 20% é o que o outro pensa ao seu respeito, é o que o outro está vendo, né? Porque não tem como você eliminar a questão de fazer pelo outro, sabe? Porque, de certa forma, você vai estar sempre ali, né? Pensando, o que será que as pessoas estão pensando, sabe? Mas que isso não te trave. Por favor, exatamente. Gente. Vamos achar o equilíbrio. Exatamente. E... O que mais você, assim, percebe em relação a esse processo de emagrecimento dos seus clientes? O que tem sido mais desafiador hoje, assim? Tirando essa parte de buscas de opções milagrosas, como o Ozempic, né? Como uma cirurgia bariátrica, que muitas vezes a pessoa nem tem indicação. E já tá não, é mais comum do que a gente imagina. Mesmo pro Ozempic também, né? Tem muita gente que recebe ali a receita e que você fica assim... O Mounjaro, né? O Mounjaro é para alguém que tem um IMC de obeso mórbido. Ele não é para um IMC de sobrepeso. E a galera tá. Por quê? Porque eu perco 7 quilos em uma semana. Mas é a que custo também. Né? Sim. E eu acho também, assim, considerar, né, que é essa questão. Tudo que vem muito fácil vai embora muito fácil. Porque a gente não aprendeu, a gente não percorreu o caminho. Né? Então, assim, eu perdi 7 quilos em uma semana, mas eu ganhei bagagem para dar conta de lidar com menos 7 quilos. Inclusive bagagem de imagem corporal. Que a imagem que a gente tem, a gente nunca se viu de verdade, assim.
A imagem do espelho, na verdade, ela é só um reflexo que a gente tem ali de um monte de ideia que a gente acha que as pessoas têm sobre a gente, tá? Então, assim, perde 7 quilos, mas e aí? Eu tive uma paciente semana passada, ela perdeu 12 quilos, ela não tá conseguindo perceber que ela perdeu 12 quilos. Mas é exatamente isso, é uma perda de peso muito grande que um não acompanha o outro. E o ganho de peso muito rápido também não acompanha, né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho em cima disso, tá? Tipo, olha, essa é a sua nova configuração de corpo. E se isso é feito de forma gradual, a pessoa tem esse tempo para acostumar. Então, assim, é um número de calça que vai caindo aos poucos, né? Porque, assim, 7 quilos há pelo menos uns 2 números, né? Você não vai ter nem roupa suficiente para ter um exemplo. Eu falo para os pacientes assim, tira foto com uma outra pessoa, que a outra pessoa você sabe como é que ela é. Mas, mesmo assim, ainda tem um pouco de distorção, sabe? Por isso também não adianta a gente falar com a pessoa assim, não, mas você emagreceu muito. Tá, mas na cabeça dela não. Por isso que a anorexia tem alteração de imagem corporal. Na cabeça dela, ela não tá pesando 35 quilos. Na cabeça dela, ela tá pesando o tanto que ela começou lá no processo. Sabe? E é legal você falar isso, né? Porque a anorexia é um transtorno e as pessoas, hoje em dia, às vezes elas não têm um transtorno instalado, mas elas já têm umas nuances de transtorno no sentido, assim, de colocar aquele número da balança como uma régua de sucesso pessoal, né? Então, eu acho que isso é uma problemática muito grande, assim, de você colocar a balança, a imagem como um sucesso. Porque você anula tudo que você está percorrendo, você anula cada ação que você está fazendo diferente, cada comportamento, cada forma de pensar. Igual quando você colocou regulação de sono. Gente, regulação de sono é dificílimo. Porque requer uma disciplina muito maior do que a gente tem para comer. Porque a comida, ela tá posta ali, né? Você vai receber a dieta, né? E assim, tem muitos pacientes que eles precisam. O comer consciente para eles vai ser um processo ainda lá na frente, né? Até porque eles não, igual você colocou a questão da autonomia, eles não têm autonomia. Porque se ele comer uma coisa minimamente fora, dentro da regra da dieta que ele acredita, acabou, né? Então, a higiene do sono, por exemplo, você tem uma ideia, mas você não controla se você vai dar conta todo dia de dormir 10 horas. Ou 9. Né? Você não controla se esse dia você vai ter insônia, se você não vai ter quais aparatos dentro da casa, se os seus vizinhos vão te dar paz pra dormir, né? E tem muita gente que, assim, por exemplo, gente, eu sou uma tragédia no café. Eu, se deixar, eu tomo 2,5 litros de café. Pra mim, na gravidez, foi um custo tomar uma xícara de café por dia. E assim, falam comigo, como assim você aguenta tomar café, sei lá, 9:30 da noite? Toma, que custa? Eu vou dormir 3 horas da manhã. Só que muitas vezes esse café também, ele é meu regulador emocional. Se eu estiver muito estressada, é o café que eu vou buscar, muitas vezes. Sabe? Mas eu tenho consciência disso. Não é uma coisa que eu faço, tipo assim, não, todos os dias eu vou tomar café 10 horas da noite. Mas eu tenho consciência disso. Sabe? É assim, não, eu tô indo lá, pegando café, porque nesse momento, assim, eu tô por aqui, senão eu vou matar alguém. Tá? Gente, não como por merecimento. Tá? Mas acontece com a gente também. Sim. Com certeza. E, assim, o ser humano, ele tem reguladores emocionais ali que atrapalham o processo de emagrecimento. Cafeína é uma delas, né? É um regulador emocional, porque às vezes a pessoa tá numa dieta restritiva, o café não tem caloria, ela vai tomando café ao longo do dia, mas aí ela Não, o meu era um paciente e um naco de café no copo americano, desse jeito, assim. Aí no final do dia era o quê? 1,5 garrafa. Só ali, ó. Mas aí a questão também se autoavaliar, não no sentido assim, até que ponto isso aqui tá me ajudando ou me prejudicando? Porque a gente tem que ter essa pergunta para tudo, em todos os quesitos, em todas as escolhas. Porque às vezes você tá fazendo algo que para você não é funcional e vai te atrapalhar, sabe? Igual, por exemplo, já teve um paciente que eu falei assim, olha, nitidamente você não pode tomar café. Porque você chega aqui ansiosa, você chega aqui
nervosa, você não tem paciência para eu fazer uma avaliação física, sabe? Não é sobre calorias, não é sobre não ter É porque calorias. café não tem nada, né? Exato, mas é sobre a sua conformação, energia. a sua conformação física, a sua fisiologia, ela não aceita essa quantidade de café. E às vezes, muitas vezes, tem que retirar para o corpo sofrer aquela abstinência, ele entender que ele pode funcionar sem aquele adicional, né? E aí, para ela tomar um café e não ser prejudicial. Gente, custei na gravidez, viu? Foi bem aí, ó. Na cara e na coragem. Mas aí eu já não tinha opção, Aham. né? Ou é vai ou é vai, Sim. né? Mas aí tomava só uma xicrinha, mas passei mal algumas semanas até Sim. dar conta de encaixar. Exato. E também uma coisa que eu vejo, assim, às vezes o paciente ele tem muita resistência de colocar certas coisas, porque ele cria o profissional como alguém, assim, que não erra, né? Alguém que não tem as mesmas problemáticas que ele. Na verdade, todos nós temos as mesmas problemáticas, mas A gente é humano, Aham. gente. em grau diferente, né? Às vezes aquela problemática que o paciente está vivendo, a gente já vivenciou há tempos atrás, né? Mas a gente está na etapa do processo diferente. Na verdade, as pessoas, elas comparam também. Isso eu acho que é uma grande problemática hoje, até das redes sociais, porque as pessoas comparam progresso, comparam sucesso, comparam tempo de... o tempo dela do processo com o tempo do outro, e ela não sabe ali, né, o bastidor. Com aquele recorte minúsculo. Aquele recorte minúsculo. E isso Que ali assim... todo mundo é legal, todo mundo é feliz, Aham, né? aham. E assim, muitas vezes, né, a gente também, né? Assim, a gente delega, por exemplo, a rede social para um terceiro, até por não ser a nossa área de conhecimento, né? Não que as coisas que vão sair dali não tenham o nosso parecer, claro que tem. Mas toda a parte de estudo em cima ali do marketing e tal, é voltado para alguém que conhece, Uhum, né? E quem falou que essas outras pessoas que estão lá não têm? exatamente. Né? Como que aquela copy perfeita tá lá? Como que aquela toda história que chegou pra pessoa chegar naquele lugar ali? Aham, exato. E também entra uma parte social, né? No quesito assim, por exemplo, eu sou nutricionista há 4 anos, mas desde 2018, antes de ser nutricionista, eu sempre tive algum treinador ou alguma nutricionista me direcionando sobre o que eu tenho que fazer. Não que eu não sei o que eu tenho que fazer para o meu objetivo, mas é porque o que acontece? O ser humano ele tem uma tendência de achar que está muito bom e na verdade não tá, ou que tá muito ruim e na verdade não tá, porque às vezes a gente tem um parâmetro como externo e esquece de ter o nosso parâmetro. A pesar a mão muito na gente. Aham. Até quando a gente fala com os pacientes assim, e se fosse um amigo seu nessa situação, o que você faria? Aí ele pega super leve, aí você retorna pra ele, tá, mas por que com você, o mundo caiu, foi a pior pessoa do mundo? O seu amigo pode errar, você não? Uhum. Sabe? Não é isso. Se fosse um amigo seu saindo ali da dieta em determinado dia. Ai, tudo bem, amanhã você volta. Ou não, na próxima refeição tá tudo certo. Não, mas com você é o quê? Tá vendo? Estraguei tudo, não sirvo pra nada, vou abandonar. Uhum. Né? Uhum. Eu vejo muito assim o profissional, tanto de psicologia como de nutrição, como guias, né? Como guias para você se enxergar. Não é a pessoa que entra com a ideia de que a gente vai impor coisas ou que a gente vai resolver o problema delas, né? Elas abandonam o processo e às vezes coloca a culpa no profissional que não auxiliou, ao invés de pensar assim, nossa, mas foi eu que não engajei, eu não entrei com a mentalidade tipo assim, peraí, eu vou usar ela como um guia, eu vou falar para ela as minhas questões, sabe? O Freud tem uma fala muito engraçada sobre isso, que ele coloca assim, as pessoas têm os terapeutas, né, tanto terapeuta alimentar como psicólogo, terapeutas em geral, como o sujeito suposto saber. É como se a gente tivesse, assim, todas as respostas do mundo. Gente, a maior parte da gente não tem. Na verdade, a gente precisa muito que vocês tragam pra gente conseguir montar um mapa e falar, olha, é por aqui que a gente tem que ir. Uhum. Né? Especialmente quando a gente coloca, por exemplo, comer emocional, alteração de comportamento alimentar. Às vezes vai ser o peixe sem cabeça.
sabe? E aí não adianta nada eu estar ali batendo na tecla do comer emocional se é um padrão de comportamento aprendido para outro lado, né? Nós vamos bater ali na ponta da faca e não vamos sair do lugar. Então, assim, quanto mais informação vocês trouxerem pra gente, mais clareza a gente tem do caso e mais a gente consegue te ajudar, né? E assim, errar não é um problema. O negócio você colocou, a gente erra mesmo, né? Nenhum de nós faz 100% da dieta ali, né? Tem vezes que eu como emocional, você também, né? E o principal é a gente ter consciência que a gente tá fazendo isso. Sim. Né? E, por exemplo, quando a gente coloca lá, né? Quando eu vejo eles colocando ali o dia da dieta livre, né? A refeição livre, o tanto que isso é libertador pro paciente, sabe? Tirar esse peso de, tipo, você tem que fazer tudo 100%. Não, nesse momento aqui você pode ser você. Você pode ter prazer. Apesar de que, sim, o resto da dieta, ele é prazeroso, porque costuma ser coisa que a pessoa já come adequada. Né? O nutricionista, ele, né? O bom nutricionista, ele adequa já dentro do que o paciente já traz. Então, até porque, gente, o paciente não vai, sei lá, comprar um negócio super mirabolante que ele não comeu nunca na vida para começar a aplicar na vida dele. Não vai, tem que ser factível. Né? Exato. E aí, essa questão também de controlar o comer emocional vem muito do autocuidado diário, né? Da pessoa fazer pausas para ela, de fazer coisas que também libera dopamina e serotonina sem ser a comida, né? E o que você traz, assim, para os seus pacientes nesse sentido? O que você coloca para eles, né? Dá de sugestão para eles começarem a ter essa regulação emocional sem ser voltado para a comida? Então, eu sempre proponho, primeiro de tudo, a questão da observação. Mas é uma observação um pouquinho diferente. É bem dentro dessa ideia assim, veio uma emoção que eu não sei lidar. Quero varrer para debaixo do tapete com comida. Que emoção que é essa? Vamos supor, sei lá, ansiedade. Normalmente eu vou comer e aí eu vou pedir para ele pensar duas coisas. Tá, o comer seria meu alívio de curto prazo, né? Que é ali o que sempre acontece, né? Tá ruim dopamina, né? E o alívio de longo prazo, que seria, por exemplo, chegar no dito corpo que eu gostaria de ter. Ter a qualidade de vida para brincar com o meu filho. Sair, por exemplo, de um quadro de pré-diabetes. Se a minha família toda foi diabética e eu não quero ter esse mesmo diagnóstico, sabe? Então, é assim, o comer agora, ele te dá isso. Mas e se eu não comer, ele me dá o que lá na frente? E o que você prefere? Vamos colocar na balança? Porque é o que você colocou também quando você falou a questão do alimento, do açaí fora de casa. É o abrir o espaço, sabe? Então, assim, a gente precisa abrir espaço no pensar automático. Porque, gente, a gente vai. O ir no automático me economiza. Né? O cérebro, ele funciona com economia. A gente faz, na verdade, assim, vários blocões de situação e fala assim, opa, uma situação parecida. Eu tenho que responder assim. E funciona dessa forma? Pode funcionar, se você quiser a mesma resposta. Agora, se você quiser algo diferente, a gente vai ter que criar novos caminhos neurais ali para criar uma nova caixinha do pensamento diferente. E principalmente, sim, o que tá aqui no final? Onde você quer chegar? Seu potinho de ouro. Sabe? Porque se a pessoa não tem claro esse pote de ouro, nós podemos ficar aqui, ó, horas e horas. Porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sim. E é entender também o seguinte, que esse novo pensamento, ele surge logo após você realizar algo que você não quer mais. A pessoa acredita que esse novo pensamento vem de estar fazendo sempre certo, ou fazendo as atitudes que ela gostaria de desenvolver, né? Mas muitas vezes depois daquilo, de um exagero alimentar. Eu exagerei aqui na comida, o novo pensamento ele surge após esse episódio. Não surge você são fazendo... vários episódios até a gente chegar lá. Exatamente. Aí a pessoa ela quer solucionar essa questão com rapidez, assim. E é tão legal isso, porque eu tenho uma paciente que ela
ganha muitos chocolates, ela tem muitos chocolates em casa. E é uma tradição da família do marido presentear com chocolate. Ela fala, Liz, é impossível. Sempre tem chocolate aqui em casa. E para mim não faz sentido eu abandonar. E eu sei que isso me prejudica muito no meu emagrecimento. E aí era um comer assim. Abro o armário, como. Tem o chocolate aqui, quebra um quadradinho, como. E... eu sempre peço pra pessoa assim, gente, pega tudo que você vai comer e põe no pote. É mais fácil visualizar. Que você tem consciência do quanto que você tá comendo. Porque, às vezes, assim, o beliscar, a gente perde. Sim. Que você vai ali. Agora, se você pega e coloca, até pra ter, né, toda a questão da grelina e da leptina, pra gente ter essa consciência um pouco maior, assim, de tipo, tô com fome? Já saciei? Porque eles não têm isso. Um dos exercícios mais difíceis que eu passo pros pacientes é o termômetro alimentar, né? Que nada mais é do que dê uma nota para sua fome. Deu de 0 a 10, né? E deu uma nota de saciedade. Parece que você arrancou um braço. E eu ainda falo assim, pode ser mental. Você tá olhando a comida ali, ó, você pensa, só não precisa anotar. Porque os pacientes, eles têm uma dificuldade também de anotar, porque é uma dificuldade de encarar o erro, né? Exato. Então, assim, eu falo, faz mental. Que aí você pelo menos faz. Porque quando a pessoa come, assim, dessa maneira que eu coloquei aqui, né, da minha paciente, que ela come andando, come em pé, sem prestar atenção, essa ação me dita o quê? Uma fuga total, porque quando você não olha, não encara, quando você tá distraída, é fácil aquilo ali. Agora, quando você encara, você pensa 2 vezes, você fala, peraí, é isso, esse aqui é o caminho? Isso aqui é saudável, sabe? No sentido saudável, não da nutrição do alimento, mas como você come aquilo. É saudável? Porque quando você coloca num potinho, olha, coloca na boca, degusta, isso é saudável. Porque saudável não parte do pressuposto do que o alimento, qual a composição do alimento. As pessoas também perderam muito a questão do paladar, né? Porque é tão rápido que não consegue nem sentir. Por exemplo, vocês já tentaram comer pipoca com consciência? Vira uma papa na boca. Porque o legal da pipoca é o croque. Sim. Né? Então, assim, eu comer pipoca com consciência, às vezes, faz a gente parar de comer pipoca. Porque a gente só quer o barulho ali rápido e mudando tudo de uma vez. Né? E uma fuga constante, né? Porque a pipoca muitas vezes vem com uma... né, com um programa passando ou com... E você não presta atenção nem em um, nem em outro. E aí, quando você não tem atenção, é uma fuga completa. Então, às vezes, não tem problema nenhum, né? Às vezes, assistir um Netflix, um filme, mas também se questionar. Até social e cultural, né? Social e cultural. Mas não não sendo uma regra, tá tudo certo. E de pensar assim, será que eu me coloco presente aqui assistindo isso? Porque eu falo que a forma que você se comporta realizando algo, você faz as outras coisas também. Quando você vê se tá no seu trabalho da mesma forma, quando você vê se está na alimentação da mesma forma. Então, é importante as pessoas se perceberem, né? Como que elas estão vivendo, porque muitas vezes elas querem uma solução sem nem se questionar como tá o estilo de vida, né? Como que tá? Porque existe uma melhor maneira de você se alimentar, e eu não tô falando sobre alimento. Existe uma melhor maneira de você treinar, e eu não estou falando qual tipo de treino né? Não, eu sempre falo com os pacientes assim, atividade física é que você consegue manter constância. Que você consegue estar presente, né? Isso. E gostar. Né? Então, sei lá, se você gosta de dança de salão, é dança de salão que nós vamos fazer. Você tá sentindo prazer ali? Então, é isso que a sua, né? A sua atividade é essa. Né? Sim, a gente sabe do benefício de várias outras atividades, sim, mas para aquela pessoa não adianta. Né? Eu vou tornar, na verdade, parear uma atividade física com algo que não é legal. Se eu forçar ela a fazer uma outra coisa. Eu preciso criar um ambiente agradável. Para que ela consiga manter aquilo ali também. Então, assim, a dieta tem que ser agradável. A atividade física, ela tem que ser agradável. Gente, a gente não gosta de coisa ruim. Ninguém gosta de coisa ruim. Não adianta. E, na verdade, também eu acho que ela fazer a atividade que ela gosta
é o princípio para ela se abrir para novas coisas. Quantos pacientes eu já recebi que às vezes, eles, nossa, não gosto de musculação, não, esse negócio que você faz não dá para mim. E eu falei assim, quem disse que tem que dar para você? E quem disse que se você não fizer isso, você não vai ter progresso e nem resultado? Você vai. Aí a pessoa vai lá, começa com yoga em casa, com uma aula de dança, beleza. Aí ela vai pegando gosto. E eu vou questionando, e aí, como é que tá sendo? Como você está indo? Você tá conseguindo manter a constância? E aí, essas pessoas que começaram a se parabenizar pela constância, viver aquela atividade ali com intensidade, ela consegue pular pra musculação. E aí depois ela fala assim, nossa, Elisa, agora eu tô treinando. Você plantou uma sementinha. E eu saí da caixa, né? Tipo, não é porque é assim que tem que ser assim. Você pode fazer do jeito que dá pra você. E chegar lá também. É por etapas, né? É por etapas. E eu falo isso muito... Eu fui assim, sabe? Porque antes de eu entrar na musculação, eu entrei na musculação muito nova. Eu tinha 13 anos. Mas antes era... natação, judô, balé, um monte de atividade. Até um dia eu falei assim, peraí, deixa eu tentar a musculação. Não foi algo que alguém me impôs, ou que eu vi e falei, sem isso aqui eu não consigo tal corpo. Não, nunca foi por esse lado. Então, foi pelo movimento, né? Pelo movimento. Então, assim, é enxergar... na raiz, o que é que vai me dar o resultado? Não, o que me dá o resultado não é eu começar porque o externo tá me falando que esse é o jeito certo, que essa é a dieta certa, que esse é o treinamento certo. Não, eu estou fazendo porque eu sinto que é isso aqui que eu vou ser mais constante, isso aqui que eu vou receber melhor, né? É igual atividade física, eu sempre brinco assim, que eu faço atividade física pra ter autonomia no banheiro quando eu for idosa. Sabe, que é pra eu poder sentar no vaso sozinha, levantar sozinha. Né? Meu reforçador de vida é esse. Exatamente. Né? Porque se eu tiver que depender de alguém, que Deus me livre, né, vai ser muito complicado pra mim. E é isso, as pessoas elas precisam enxergar prazer no que tá muito colocado ali como punição. Gente, Exato. comer é uma das melhores coisas que a gente tem na vida. E comer bem é nutrir o corpo. Sabe? Assim, é o máximo do autocuidado que a gente pode fazer. E, de novo, assim, a gente se deixando em função dos outros. Sim. Né? Eu acho que o principal é trabalhar isso, assim. Priorizar, mas não no sentido de ser egoísta. É priorizar, assim, onde que isso me leva? Né? Porque às vezes, assim, é um mini comportamentinho aqui, né? Porque é igual. Se a gente anda 5 minutos todos os dias, no final do ano a gente andou quantos minutos? Não é? Mesmo, por exemplo, né? Os atletas de alto rendimento, eles não começaram, né? O Usain Bolt não começou com aquele pace. Não. Começou muito antes, né? Quem corre sabe muito bem que não foi. Exatamente. Né? Então, assim, entender isso. É o caminho. E respeitar o seu caminho. Às vezes, a ponte do seu caminho vai quebrar. Você vai ter que dar uma volta. E tá tudo bem, você vai continuar. E entender que seu caminho é torto e tá tudo certo. E que de ninguém é reto. Exato. Né? O Bolt também teve seus problemas pra chegar lá. E me conta uma coisa. Isso acontece comigo, né? De o paciente já querer correr a mesma maratona, sendo que ele nem caminhou 5 quilômetros ainda, né? Como, no seu contexto da psicologia, como que você enxerga isso? Porque, por exemplo, para mim, é a pessoa que nunca fez um planejamento dietético, tá insatisfeita com o corpo, ela quer... Elisa, não quero glúten, não quero lactose, não quero açúcar, não quero nada, tá? O mais restritivo possível. Então, assim, ela já tá saindo do... E quer ser um atleta de alto desempenho. Exato. Nós queremos um milagre. Aí, como que você vê isso? A pessoa quer correr a meia maratona, né? Com esse posicionamento que ela tem, no sentido assim, eu quero algo rápido, eu quero algo que eu consiga fazer e que seja restrito de tudo. Nós vamos trazer sempre para a questão de educação no sentido de puxar para a realidade. É tipo, a meia maratona não vai dar para correr 5K. Em tanto tempo. E mesmo assim, não vai ser o melhor dos mundos. Sabe? E aí, aos poucos, nós vamos chegando lá. Sabe? Uma coisa que eu trago, por exemplo, às vezes, como exemplo, assim. Você aprendeu a ler de uma hora para outra? Não. A gente começou lá no 3º período.
E foi com 10 anos que a gente conseguiu dar uma enxutada ali. E aí você fala assim, olha, se pra ler, que é uma coisa que você faz com a maior facilidade do mundo, você demorou 5 anos, imagina correr meio maratona pra quem não corre nada. Pra quem não tem uma vida que tá condizendo com isso. É trazer bem pra realidade. Às vezes os pacientes precisam de um sacode. Sabe? É não. Né? Exato. É a mesma coisa com a dieta também, né? Quando eu falo dieta, porque às vezes as pessoas carregam muito peso essa palavra, né? Mas pra mim, dieta é um padrão dietético. É tipo, você ter o seu padrão alimentar ali que te faz você manter o peso, que faz você ser saudável. Mas, tipo, comer McDonald's todo dia, toda hora, é uma dieta, gente. Saudável? Não, mas é uma dieta. Exatamente. E aí, eu vejo muito essa questão da pessoa querer já ter um padrão alimentar todo nutritivo, sendo que ainda ela tem muitas barreiras para serem quebradas, assim, sabe? É uma construção, ela começa com café da manhã, depois ela vai ao almoço, aí ela vai sustentando, aí final de semana, que é às vezes uma problemática, ela vai tentando fazer escolhas alimentares melhores no ambiente que ela tá, sabe? Priorizando aquilo que tem no padrão dietético, que eu falo assim, com meus pacientes, você tem permissão incondicional para comer tudo e qualquer coisa, mas você tem um padrão dietético. Então, respeite o seu padrão dietético primeiro, para depois você abrir para as exceções. Então, assim, seja objetivo no que você quer primeiro. E, assim, a pessoa ela precisa entender a realidade que ela vive, né? E o que ela dá conta. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma loja na Ceasa. O Ceasa é super difícil de entrar, motoboy, não entra. Né? Então, mesmo assim, pedir um iFood é difícil. Ela odeia comida de marmita. Tem pavor de esquentar comida. Então, o que a gente fez? Pra ela não é um problema sair de lá e ir no restaurante. Então, assim, você vai, em vez de tentar inventar o máximo que ela aguenta, 15 dias de marmita. Nós não vamos tentar inventar a roda, porque aqui nós vamos colocar a comida como algo ruim. Você já vai começar a sair e vai comer de acordo com o que a Nutri prescreveu. Vai no olhômetro, você vai pedir pra ela assim, eu preciso que você me dê de acordo com as colheres de servir. O que eu posso comer pra eu dar conta de entender? Porque ela pode querer fazer a dieta pesada, bonitinha, não, vai durar 15 dias. Porque a vida dela não comporta aquilo. E é isso. Tem também um acesso, né, às comidas mais palatáveis muito fácil. A loja do lado é uma loja de doce grande, sabe? Então, é assim, o que a gente pode facilitar ali? Porque é isso, com 15 dias, ela vai abandonar, vai falar, sou um fracasso. Mas se não é um problema sair, então nós vamos sair, nós vamos comer fora todos os dias. E as pessoas, elas têm isso também, elas querem encaixar dentro de um lugar que não cabe, né? Ou é muito comum também, assim, porque o ideal, né, no mundo, o melhor dos mundos, era que a gente conseguisse cozinhar a própria comida, né, pra ter noção do tempero que você tá colocando, não. Aí o paciente fala assim, eu odeio cozinhar. E aí? Né? Então, não dá pra cozinhar. Porque, assim, um negócio que já é visto como punição. Como, né, difícil, árduo, nananã. Eu vou transformar aquilo ali numa bomba. Sabe? Eu acho que, assim, é ver o seu contexto. Antes de mais nada. E também antes de ver, não só ver o contexto, mas trazer, às vezes, uma flexibilidade para esse pensamento de odeio cozinhar. Porque hoje tem tantas coisas que facilitam, no sentido assim, uma panela de arroz, você coloca o arroz, os legumes... E vai, você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida, sabe? Aí, você pega uma airfryer e coloca uma carne. Então, às vezes, você não vai ter aquele trabalho de cozinhar. Porque, às vezes, a pessoa tem uma referência de cozinhar da mãe que ficava lá, com aquela tanto de panela, 1000 pratos, 1000 coisas, sabe? Então, peraí, vamos ressignificar o que é cozinhar? Vamos ressignificar o que é odeio cozinhar, sabe? Exatamente. E trazer a flexibilidade no pensar. Eu acho que a questão do emagrecimento é flexibilidade. Exatamente. É flexibilidade no pensar, é flexibilidade no agir. Não é aquela questão assim, ou eu ajo assim, ou eu não vou agir, sabe? É o devagar a gente chega longe. Exato. Né? E pra gente finalizar nosso assunto, assim, o que você acredita que a pessoa precisa, assim,
ações que ela precisa para emagrecer. E quando eu falo assim, ações, é no quesito assim, quais pensamentos ela precisa fortalecer, né? Pensando na sua base de trabalho. Gente, eu acho que o principal é a gente parar e pensar assim, por que que eu tô comendo? Aham. O que que tá me levando a comer? Que emoção que eu tô comendo aqui? Se eu estiver comendo de forma emocional, se eu estiver comendo porque tem pessoas à minha volta. O principal é isso, é abrir o espaço para questionar o pensamento automático. O resto vem. Uhum. Porque a partir do momento em que eu tenho consciência do meu funcionamento, eu consigo me comportar diferente, Uhum. né? Porque assim, não é pau que nasce torto, morre torto, não. Aham. Sabe? A Exato. gente tem o poder ali de falar, opa, isso aqui não tá condizente com o que eu quero, Aham. né? E às vezes vai estar. Às vezes nesse dia eu só quero socializar. E Aham. ok, Aham. sabe? É o que você falou da flexibilização. É eu entender no aqui e agora o que eu quero pra minha vida, Uhum. né? E também arcar com as consequências das minhas escolhas, gente, Exato. né? Que isso também é fundamental. Aham. E aí você trouxe no funcionamento mental, né, da mentalidade, do Uhum. pensamento, mas para minha área assim, as pessoas se perceberem no quesito assim, o que que meu corpo quer me dizer? Porque não adianta, se eu tô com uma dor de cabeça constante, um intestino preso, uma noite de sono mal Haja de dormida, pirona, né? se eu tô com várias questões, se eu tô com uma perda de memória, peraí, isso aqui não é normal. As pessoas hoje em dia olham os sintomas como normal. E se ela tem sintoma, não tem emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele vem de um lugar, né, de um corpo, de uma casa muito bem consolidada, de tranquilidade, de pensamentos tranquilos, de ações flexíveis, de tudo organizado. Rosa, foi um prazer imenso conversar com você. Eu Esse amei. foi um assunto muito profundo, né? Que a gente conversou aí sobre a mentalidade, sobre o funcionamento do corpo, sobre como as pessoas andam se comportando, né? Espero que tenha agregado o pessoal de casa. E é isso. Terminando mais um Reprograme-se.